Tranquilo, tranquilo. Foi, Foi. foi. Eu acho engraçado é que 3 pessoas não conseguiram gravar um treino, né? E ficamos na hora, de boas. Acontece. Tudo A gente só tem. analfabeto nessas merdas. E depois nós ficamos zoando nossas avós, né? Que não conseguem aumentar a fonte de e-mail. Então, eu só vou tentar me policiar para não ficar remetendo ao podcast passado, que na verdade não existiu, né? Não. Porque senão, na hora que as pessoas forem ver, eles vão pensar, uai, mas você que não era para ser o primeiro? Então Sim. vamos lá. Boa noite a todos. Esse é o primeiro podcast, melhor dizendo. Tava quase falando podcast, mas não, esse aqui é um podcast. Que é um podcast com poetas discutindo questões poéticas. Olha só que maravilha, não é mesmo? Estamos contando hoje com a participação de Ivan, Eugênio da Cunha, Pedro Morreilen. Pedro Morreilen, dá um oi para os ouvintes. Olá, ouvintes. E Alexandre Ziani de Borba. Ziane. Pessoal do nome Ziani. Pessoal do nome chique, né? Não sei Matheus nem não é muito pronunciar. bom com sobrenomes. Eu sou muito bom, né? Você percebeu, né? O único que eu sei Sim. pronunciar é o do Eugênio, é o Ivan. O Ivan que é um sobrenome mais assim, mais prosaico, mais do povo. Mas, Lusófono. com Mas o certeza. proletariado. Exatamente. Viva a Revolução. Bem, gente, primeiramente, fora Temer, né? E segundamente, o nosso Aécio. tema, com certeza. E terceiramente, será que agora vai, né? Terceiramente, o nosso tema é sobre a questão das formas fixas, né? Vamos debater a respeito se as formas fixas seriam uma coisa superada, seriam uma coisa ainda pertinente, de que modo elas são pertinentes, né, para o aprendizado do poeta, esse tipo de coisa que são questões evidentemente relevantes para, para o âmbito da prática da poesia, mesmo da leitura, né, porque a gente sabe que a forma fixa ao longo da história ela foi muito praticada. Então, como pergunta inicial, assim, pontapé para a discussão, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito se a forma fixa ela seria alguma coisa ultrapassada, digamos assim, em pleno século XXI, né? Se a prática das formas fixas ela é possível, se ela é salutar para o aprendizado do poeta e de que modo, né? Completar um pouquinho a pergunta, vocês acham que seria um uso interessante, não, digamos assim, um uso antiquado dessas formas fixas? Quem quer começar? Bueno, ninguém se dispôs, né? Então, vamos lá. Eu vou começar. Bom, já disse isso na primeira vez, mas não dá pra fazer referência à primeira vez. Dizendo que, bom, basicamente duas coisas. Quando se coloca essa questão de se formas fixas são retrógradas ou não, a crítica parece ser, então, a de que elas teriam sido superadas, né? E superadas, então, no sentido de que nós não prescindimos delas. Eu até concordaria com isso. Nós não prescindimos delas, talvez. E talvez a gente faça muito melhor sem adotá-las, né, em qualquer momento. Eu não sei, eu particularmente não sei que razões nós teríamos para afirmar isso. Então, eu acho que não foram superadas num sentido relevante, assim, de que a gente simplesmente deve esquecer e não retomar elas de modo nenhum. Eu acho isso um pouco superficial. E o segundo ponto é que se formas fixas elas tolhem ou não a criatividade do poeta. Eu acho é uma questão difícil. Eu acho que ela a gente não responde a ela simplesmente
pensando em formas fixas por si só, a gente teria que pegar exemplos, né? E pegando exemplos da poesia e mostrando, aqui talvez ela tenha realmente inibido a criatividade. E aqui, em outros casos, talvez pelo contrário, ela estimulou a criatividade. Eu vou começar com o exemplo da poesia clássica chinesa, de novo, porque para mim me parece que aquela tradição ela adotava formas fixas, técnicas muito rigorosas, como o paralelismo. Cada verso tinha ou 5 ideogramas, ou contavam com 7 ideogramas. Eram formas fixas realmente muito rígidas, mas parece que no final das contas acabou contando a favor da criatividade deles, porque eles criaram uma poesia altamente metafórica, então com metáforas extremamente criativas. Então eu acho que esse é um exemplo na literatura que contou em que a forma fixa ela contribuiu mais positivamente para a criatividade do que o contrário. Mas acho que existiriam exemplos, talvez, de formas fixas que acabaram contando muito mais, contribuindo muito mais negativamente para a criatividade do poeta. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Bom, a forma fixa, atualmente, na verdade em todas as épocas, no caso, mas mais hoje em dia, porque ela já não é mais uma obrigação do poeta, é uma ferramenta é uma faca de dois gumes, eu acredito, porque para um poeta iniciante, ela pode ser ao mesmo tempo uma fim, espécie né? de Um fim ou em até si mesmo. Sim, assim, como a gente já percebeu em algumas outras discussões, muitos poetas se vangloriam por ter escrito um soneto e não como é o que está escrito no soneto, mas pelo simples fato de ser um soneto já julgam ser um bom poema. Mas tem essa questão de, para alguns, a forma fixa é um fim, mas também pode ser uma ferramenta que vai ajudar o poeta, o iniciante, a ter um controle do ritmo, ter uma noção da sonoridade, entender a extensão de um verso, como funciona um metro regular. E para os bons poetas, os poetas já consagrados, eu diria assim, a forma fixa é mais eu acho que pelo contrário do que o Matheus propôs a gente a discutir, que é se ela tolhe a criatividade do poeta, não acho que é aí que ela coloca a criatividade do poeta para trabalhar. Se ele decide trabalhar com uma forma fixa, ele tem que ser o mais inventivo possível e torná-la mais atual possível. O que eu acho muito interessante, pegar uma forma fixa, por exemplo, a terça rima, e que já tem uma tradição de séculos, e escrever algo usando essa forma tradicional, mas que soe atual, seja por recursos como o enjambement para deixar mais prosaico, ou não sei, trabalhar com uma linguagem mais coloquial, sem perder a característica inicial, tradicional da terça rima, o modo como como os versos são rimados, a extensão deles, a divisão em estrofes. Acho que é interessante e trabalha assim, igualmente a criatividade como trabalharia um verso livre. Mas isso já não pode ser tratado como uma regra, né? Não é porque o poeta vai utilizar dele dessa forma em pleno século XXI que ele vai tentar fazer uma coisa atual. Alguns podem acabar seguindo por aquela ideia de eu vou tentar fazer uma coisa clássica, tentar escrever como se escreveria no século XIX. Aí já entra numa questão de ser um poema que já nasce dentro do vidro de formol, né? Datado. Sim. Bom, a questão é justamente saber se formas fixas já foram superadas. Bom, é muito difícil falar isso, porque a poesia é uma atividade essencialmente criativa. E você não pode prever a criatividade, digamos, por definição. Você não tem como saber como que uma pessoa vai se tornar criativa em relação a alguma coisa. Então, você não tem como saber
se algum poeta vai utilizar alguma forma fixa de uma forma interessante. Então, está sempre aberta a possibilidade de alguém pegar a forma fixa e resgatar de uma forma interessante. Mas esse é o ponto, né? Você tem que resgatar a forma fixa de uma forma que não seja já posto num vidro de formol. Tem que ser algo novo, trazendo algo revigorante, Pertinente, né? né? Make it new, como dizia o Ezra Pound. Então, eu acredito que seja isso, né? Em relação à atualidade da forma fixa. E, em relação à criatividade, bom, os outros participantes já disseram o, o que eu acho que é relevante em relação a isso, né? Que, na verdade, depende muito. Porque, na verdade, se você se atém às regras da forma fixa, você tem que se tornar criativo para que você consiga utilizá-las, não fugir delas, e, ao mesmo tempo, não, não sofrer com elas, né? Não perder a poesia com elas, não ter que fazer malabarismos e forçações de barra para encaixar as coisas dentro dela. Você precisa fazer a coisa naturalmente. Então, eu acredito que é isso. É bacana, gente. Uma outra pergunta que eu também queria jogar aqui na mesa a gente sabe que a relação entre a forma fixa ela não é necessariamente uma coisa impopular, né? É só a gente olhar no caso dos cordéis, por exemplo, em que poesia é metrificada, é rimada, em muitos casos seguem formas fixas, em determinados esquemas de rimas, de estrofes e tudo mais. A questão é que muitos não todos aqui, durante boa parte, tiveram um cadastro ativo no site do Recanto das Letras, né? Que é um site que tem aí o seu interesse, geralmente ele aborda uma faceta da produção poética que ela é posta em segundo plano, e no, no Recanto das Letras tem um fenômeno que eu acho muito interessante, que é o fenômeno ali especificamente envolvido com o Poetrix, né, que seria um terceto que a proposta é desengessar o haikai, né, você transformar aquilo ali numa coisa mais livre. E o que eu acho interessante no Poetrix é que tem muitas vezes pessoas comuns, sabe, poetas, digamos assim, poetas sem maiores pretensões literárias, eles cunham formas fixas do nada. E eu queria saber qual é a opinião de vocês a respeito dessa possibilidade, né, de você criar uma forma fixa, digamos assim, do nada e até mesmo chegando nos exemplos extremos de pessoas que criam formas fixas, mas você pensa, mas esse tipo de forma fixa parece que não tem relevância nenhuma, parece que o poeta ele criou só por criar, né? Não sei se alguém que já chegou a ter um contato a respeito disso. Acho que o Pedro já chegou a ver mais ou menos, a ter mais ou menos uma ideia do que eu tô referindo. Então, mas de todo modo a pergunta é qual a opinião de vocês a respeito dessa criação de formas fixas, seja numa perspectiva, digamos assim, puramente artificial, criar apenas por criar, ou às vezes criar por necessidade, depois aquilo ali se naturalizando enquanto forma fixa. O que vocês acham a respeito do assunto? Eu acho que é uma tentativa de amaciar o próprio ego. Polêmico. Geralmente. Mas pelo menos o que a gente vê, sobretudo no Recanto, é uma torrente de formas fixas que não faz o menor sentido. Ele coloca um poema assim, aquela poética do, sei lá, a poética do sorbeto, vai. Agora vai ter que explicar. Na categoria de teoria literária. Aí ele fala, o sorbeto é um poema essencial, que essencialmente trata do amor, rimando em esquema AB, ABC, ABE, CDE, DD, por exemplo, com a métrica que comece num verso de 2 sílabas, vá até 18 e desça até 13, suba até 16 e desça para 1. E tem que ter a forma de um sorvete de tacinha. E ele coloca um exemplo, e
é uma coisa muito, muito absurda, porque a gente vê que a gente supõe que toda aquela explicação tenha sido dada a posteriori. Ele criou o poema e depois ele levou o poema dele como ele construiu e resolveu criar uma poética em cima daquilo, porque é irreproduzível, não é uma coisa espontânea. Tem muita coisa assim lá, uns esquemas químicos estranhos, umas coisas de métrica que só tem que ler e reler para poder construir um negócio e que não soam bem ao ouvido, tudo quebrado. E tem muitos seguidores, isso é mais estranho. Eu acho que eu recanto um modo bom de você ter seu ego amaciado. Isso eu acho que vocês concordam. Sim. Sim. É só Basta, ver não precisa nem ir na área das formas fixas, né? Vai pra parte dos sonetos, coloca os 100 mais lidos da semana, lê o mais lido e tenta tirar suas próprias conclusões. Mas, voltando à ideia de criar uma forma fixa, eu não tenho muito visto, Matheus, a não ser só pela sacanagem mesmo, satirizando as formas fixas como o Indrizo, que eu acho que é o arquétipo da forma fixa irrelevante. Eu não tenho visto muita gente criar essas coisas assim, pelo menos não perto de mim, só as coisas do recanto mesmo. E é isso, eu acho que é bem desnecessário com o verso livre em alta aí, com tanto para oferecer. O pessoal quer inventar umas coisas de outro mundo. Sei lá. É só pra dar um. Pode continuar, pode terminar. Tipo, faz um poema do jeito que você quer fazer, com forma de sorvete de taça e tá bom, né? Não precisa institucionalizar um negócio pra fazer vários tipo, um Fordismo dos poemas. Já tem um soneto pra isso. Eu ia dar só um exemplo mais concreto. Eu abri aqui a página do Recanto e tô lendo aqui um tal de Vertrix. Aí o autor ele diz aqui no texto que o Vertrix ele é um poetrix, que é um terceto basicamente, só que abre aspas, né? A estrutura do poetrix não muda em nada, apenas devemos incluir no nosso texto versos ou expressões populares de outros autores. Aí ele dá aqui um exemplo, né? O terceto afortunado. Foi com versos de Camões que aprendi que o amor é fogo que arde sem se ver. Esse é o Vertrix. Então é só para se o pessoal aí quiser ter mais ou menos uma ideia do que eu me refiro, é esse tipo de merda aí que tô falando. Eu posso criar o Pedro Sonetrix, que é um soneto que tem uma citação minha no meio do soneto. Então, é um soneto que tem que ter no 13º verso uma citação do Pedro Moalem. Pronto, o Pedro Sonetrix. Bom, eu acredito na verdade no darwinismo. No sentido de que, digamos, você tem um monte dessas criações, essas várias formas fixas novas, na verdade, a maioria delas, né, simplesmente são um monte de regras acumuladas sem nenhum propósito relevante. Apenas massagem do ego, como o Pedro disse. Então, mas talvez é possível, né, que alguém crie algo interessante no sentido desenvolva uma forma de levar o poema, né, de fazer o desenvolvimento do poema padrão, sei lá, com versos metrificados e tudo mais, mas no sentido de que ele tenha um certo desenvolvimento como o soneto tem, e que isso seja interessante que as pessoas possam imitar como imitam um soneto. Mas isso é uma questão, como eu disse, darwinista, né? Ela tem que sobreviver. As pessoas têm que fazer isso de forma, digamos, espontânea. Sim, eu não saberia dizer precisamente se é o caso do haikai, eu acredito que não seja. Mas o soneto, né, cara, o pessoal acha que o Camões, o Petrarca, não sei se sentou e falou, eu acho que se deixar nesse metro aqui vai ficar legal. Não, tem toda uma tradição oral, uma tradição musical, pro verso atingir aquela métrica precisa, toda uma questão do ritmo, como ele era dito, que soava bem aos ouvidos. Não foi uma coisa que nasceu in vitro, né?
Eu acho que é isso que é fundamental para uma forma fixa, se ela quiser se difundir hoje em dia, é ter uma afinidade com a música, com a oralidade. O repente, né? O cordel que dá no repente e tal. A gente vê que tem um apelo, prende a atenção de quem ouve. Porque tem um contato muito grande com a música, a voz é cantada e a leitura acaba ficando por conseguinte. E é uma outra forma fixa contemporânea, não é conterrânea, mas é contemporânea, que é o caso dos landais do Afeganistão, que são dísticos cantados pelas mulheres e que tem uma forma fixa de 9 sílabas no primeiro verso e 13 no segundo. E é uma coisa totalmente prosaica, é uma coisa que se difunde nas cantorias do dia a dia e que é uma forma fixa, tem uma tradição, novamente ligada à difusão oral. E por isso eu acho que é fundamental que tenha essa ligação com o dia a dia, mais do que uma bula, sabe? Tem até a bula Poetrix, né, no Recanto das Letras, eu acabei de lembrar por causa dessa palavra. Tem. E não dá pra fazer uma... Não dá pra fazer uma coisa assim. Eu ia falando que eu não sei exatamente o que diferencia um Poetrix de um terceto normal. Eu acho que o Poetrix, ele tem a característica dele é que ele pode ser mais livre do que qualquer outra coisa. Eles aceitam qualquer métrica, com rima ou não, você pode falar o que você quiser. Não, se bem que parece que tem que ter de 1 a 30 sílabas o verso. Eu não lembro, parece que eu li alguma coisa assim. O terceto em si, eu não sei se ele posso estar errado, mas ele tem que ter o método regular, não tem? Ou não, ou isso não tem nada a ver? Até onde esse terceto é um poema em 3 versos. Ah, sim. Então vale pra tudo de 3 versos. Mas então, alguém sabe do Haikai, se tem uma tradição oral? O Haikai... o Xande quer falar alguma coisa a respeito dessa questão que eu levantei, antes da gente falar um pouquinho do Haikai? Sim. É pouca coisa, na verdade. Eu concordo bastante com o que o Pedro falou sobre formas fixas elas precisarem de ter uma base oral para vingar, vamos dizer assim. Eu concordo bastante com isso. Acho que isso precisa estar pelo menos tem que ter uma tradição por trás da coisa. Claro, no primeiro momento a forma fixa é criada, mas a maneira como se criam formas fixas na internet, né, nesse site, por exemplo, que vocês estão citando, Recanto das Letras, realmente é de espantar, assim. Você fica olhando e fica pensando, puxa, mas e aí? É mais ou menos como vocês disseram, é para massagear o ego. Então, realmente fica uma coisa que a gente sabe que não vai sair dali. Aquele poeta vai ficar fazendo aquilo, mas... Ou meia dúzia, sei lá quantos poetas, mas é uma coisa muito, muito fechada. E já nasceu muito pobre. Eu tenho uma conta no Recanto das Letras, mas eu não acompanho muito a produção lá. Quase não uso a minha conta e eu, na verdade, só fiz a conta depois que o pessoal lá do grupo, principalmente o Renan, que queria que eu fizesse, me pediu pra fazer e daí eu fiz. E aí eu comecei eu publiquei algumas coisas lá, mas quase nunca publico lá. Então eu também nunca não fico acompanhando, assim. Conheço muito pouco, nunca... Do Indrizos eu acho que eu li alguns, e essa do Poetrix eu não tô lembrado de ter lido, mas eu lembro de ver entre as opções de publicação lá. Quando vai publicar tem a opção, acho, Poetrix, não tem? Tem, né? Mas eu não tô lembrado de ler. Então, realmente eu não acompanho lá. Isso.
Beleza. A minha conta no Recanto eu uso só pra mandar beijos de luz pras pessoas, né? Só pra isso. Essa coisa do massagear o ego é interessante, né? Porque se você cria uma forma fixa, você, de certo modo, você está sendo inovador, né? Claro que é um tipo de inovação irrelevante, mas é uma forma de inovação e que conta ainda com o adicional de que você tem aquela esperança de que outras pessoas vão seguir a sua ideia e, de certo modo, elas vão estar remetendo à sua criação, né? Então acaba sendo uma jogada que, claro, embora tratada de modo muito simplista, nessa busca de uma certa relevância literária, ela tem lá a sua lógica, né? Mas a gente tava falando do Haikai, porque o Haikai é o seguinte, o Haikai eu acho que ele já mostra um lado um pouquinho mais obscuro da forma fixa. O Haikai ele envolvia uma filosofia de vida muito mais ampla, né? O Leminski naquela biografia, aquele ensaio biográfico que ele escreveu sobre o Basho, ele trata dessa questão da relação entre o Haikai e o Zen de maneira muito interessante. O Haikai como uma das formas de você alcançar aquele estado ali de, digamos assim, plenitude existencial que era o que o Zen representava, mais ou menos como o caminho da espada, o caminho do chá e essa série de outras formas, né? Coisa muito mais ampla do que isso. O problema é que o Haikai ele chegou no Ocidente, ele se transformou num terceto com métrica 575. Ou, no caso dos haikais guilherminos ali, com um esquema rímico específico, ou até mesmo no caso de muitos haikais produzidos tanto pelo Leminski quanto pelo Milor Fernandes também, como haikais em que você rima o primeiro e o terceiro verso, enfim, se transformou nisso, né? Então muitos desses haikais que foram produzidos, eles são haikais que se chamavam haikais, mas que se você for tomar como base a tradição nipônica, não tinham nada a ver, né, com os haikais, sejam haikais do Guilherme de Almeida, do Leminski, do próprio Milor Fernandes, e que, no entanto, demonstram que toda aquela complexidade de, digamos assim, toda aquela filosofia, aquela coisa que embasava a forma do haikai, ela foi simplificada e transformada numa equação matemática, Sim. né? Então, se o haikai ele implicava necessariamente uma postura frente ao mundo, o haikai ele passou a significar simplesmente que qualquer pessoa que escreva, seja lá que porcaria for, em 3 versos e com essa métrica 575, pronto, essa pessoa escreveu um haikai. E aí eu queria saber da opinião de vocês se essa, digamos assim, essa perda, vamos usar uma palavra um pouquinho mais cabeluda, né? Essa perda dessa historicidade na forma do haikai. Eu estou citando o haikai como exemplo porque ele me parece um exemplo particularmente interessante a esse respeito. Se essa perda ela é relevante, ou se vocês acham que no final das contas isso não tem tanta relevância assim, ou se vocês acham que isso não é exatamente uma perda, digamos assim, para tentar colocar a pergunta de uma maneira mais formal, se esse distanciamento com esse liame histórico, com essa construção, esse passado da forma fixa, no seu movimento de se encaminhar para uma, digamos assim, uma matemática, um manual de instruções, porque eu acho que a forma fixa é basicamente isso, né? Você vai escrever um soneto, então faça alguma coisa com 14 versos. Rime, tenha um certo ritmo, esse tipo de coisa, se vocês acham que isso é uma perda ou não. Não sei se a pergunta ficou clara, mas... Eu acho que sim. Eu não sei bem como fazer, na verdade. Eu não sei se um brasileiro conseguiria escrever no Brasil, no caso, conseguiria escrever um haikai tipicamente japonês. Então, não, se eu só cortar, você rapidinho, pior que consegue, Pedro. Você acredita? Você pira? Eu sei que um dos mais próximos que eu já vi que seguem a tradição nipônica mesmo são os do Ivan. Sem querer puxar saco do nosso Do colega. Não, tem o Masuda Gogá também, que ele tem haikais assim. Inclusive o Masuda Gogá ele é interessante porque os haikais dele ele seguia muito de perto a tradição nipônica. Ele tinha até, por exemplo, excursões que ele fazia com poetas, porque os poetas japoneses eles faziam muito isso, né? Eles faziam excursões, a turma, né? Alugava o bonde, pegava o bonde e ia mundo afora escrever haikais. Então o Masuda Gogá já é um exemplo
de um poeta que buscava essa tradição histórica nipônica. Mas isso é só um apontamento mesmo assim, porque eu acho que... Mas o Ivan realmente ele tem uns haikais com um sabor assim bem próximo do que seria um bom haikai na tradição nipônica mesmo. Terminando o merchan. Ó, depois eu vou falar. Bom, eu não sei bem. Só para selar o papo dos brasileiros e haikai japonês, eu lembro da Euridice Fontella, eu acho. Uhum. Você colocou na postagem sobre a Nydia Bonetti, sabe? Evaporaram as borboletas brancas, o desequilíbrio. Ah, sim. Essa é uma sensibilidade muito, pelo menos do que eu li do Basho, pelo Leminski, tem uma certa consonância aí, uma certa correspondência do que propõe um haikai japonês. Essa sensibilidade, esse trabalho com o estado de espírito, não está baseado em um trocadilho, em um poema piada, como a gente vê sei lá, no Miller Fernandes, por exemplo. E sim, eu acho meio problemático isso de reinventar o haikai no Brasil. Quando a gente pega um livro de haikais de fulano, que basicamente são tercetos de 5, 7, 5, rimando o primeiro com o terceiro e uma rima interna no segundo. Falando de qualquer coisa, falando, sei lá, hoje estou feliz. Não tive muitos amigos, mas tive o que quis, sabe? Oh, E coloca isso e chama de haikai. Aí, não, pra mim isso nunca vai ser um haikai. E muito dificilmente isso vai ser um poema, na verdade. Eu não acho que seja uma coisa boa para a tradição do haikai em si. Mas também não sei até que ponto preservar a tradição do haikai atingiria mais gente no Brasil, atingiria uma massa maior de leitores do que os leitores já. Então os leitores de carteirinha, né? É difícil a gente supor quanto a preservação de uma forma como ela era pode aumentar ou não o número de leitores dessa forma. Eu estava conversando hoje Hoje teve um bate-papo com o pessoal da minha cidade sobre poesia. Aí eu tava pensando até que ponto explicar para uma pessoa por que ler poesia vai de alguma forma fazer com que ela leia, sabe? É uma coisa bem complicada. Até que ponto, por exemplo, a escola, dando uma base boa de poesia para o estudo da poesia, vai fazer com que o número de leitores de poesia cresça. Eu não sei, vai muito é complicado a gente prever até que ponto nossa influência em cima da pessoa vai ajudar em alguma coisa, até que ponto a curiosidade dela ou a determinação dela são determinantes para mudar alguma coisa. Mas isso já sai do assunto. Matheus, eu não sei se eu entendi errado, mas a pergunta não era só. Você pegou o haikai como um exemplo, mas a Foi. pergunta sobre a perda da historicidade de uma forma fixa se aplica a todas as formas fixas. A pergunta se aplica a todos, certo? Talvez não necessariamente, mas eu acho que, pelo menos no caso do haikai, isso... Não sei, Porque me parece evidente. talvez o caso do haikai seja um caso à parte, e aí a gente talvez vá concordar, mas talvez outras formas fixas, essa perda não significa uma perda na qualidade da... E é difícil falar em qualidade, na verdade, da forma fixa em si, porque não consigo ver isso assim, de maneira tão clara como é que seria. Mas o que eu quero dizer talvez para alguns casos como o haikai, a perda dessa historicidade implique uma perda na própria ideia dessa que está por trás dessa forma fixa, talvez uma filosofia de vida.
Uhum. Mas em outras formas fixas, talvez essa perda, na verdade, signifique não exatamente uma perda, mas uma certa modificação que, no decorrer da história, no decorrer da prática dessa forma fixa, acabou sendo requerida em algum momento. Não sei se deu para entender o meu ponto. Uhum. Foi um pouco abstrato, mas enfim. Você disse que, no caso, a forma continua, mas o propósito dela O é propósito totalmente modificado. vai se modificando ao longo do tempo. Alguma coisa desse tipo. Eu acho que em outras formas fixas a gente poderia ver também essa perda da historicidade. Se a gente pensar, por exemplo, no Rubai, né? Aquele quarteto aquele quarteto Sim. poesia árabe, né? Sim. Que É se persa, transformou num né? quarteto Persa. rimado AABA, Persa. só que esse AABA é um esquema rímico que um tradutor inglês, com traduções bem controversas, aplicou, mas não quer dizer necessariamente que eles deveriam ter aquele esquema de rimas, ou então a terça rima, né, usada pelo Dante, que tinha um significado teológico profundo, né? Uhum. É complicado você Sim. pegar e tirar a terça rima que, caralho, em Dante funciona bem pra caramba, né, cara? Tudo em Dante dá no número 3. O Dante ele tinha uma tara, né, pelo 3. Ele era taradão pelo 3 aí. Assim, enfim, são dois exemplos, mas de todo modo, Bom, retornando ao Haikai, né? sim. Haikai eu acho que é bastante flagrante, né? Essa mudança que aconteceu entre o que é o Haikai no Japão e o que se tornou aqui no Brasil, ou até mesmo em outros lugares. Que se tornou dessa forma, né? 575. Na verdade, o Haikai tem, na verdade, a parte menos importante do Haikai é esse 575, que o próprio Basho às vezes não seguia muito esse, no caso, eu acho que chamam ons, né, a contagem de sons no Japão. É uma contagem diferente, na verdade, não são sílabas métricas como as nossas, como outro tipo de contagem. E você pode encontrar haikais do Basho que são 565, na verdade. Então ele mesmo burlava essa regra. E o mais importante dentro do haikai é justamente a filosofia, né, que começou com Basho, de criar poemas baseado nesse estilo de vida zen, de contemplação, de busca de iluminação, e também a questão a questão técnica do haikai que se vê que não é respeitada, mesmo as questões formais do haikai, né, que o haikai ele é formado por justaposição. Você tem que ter duas partes no poema que se justapõem. Você não pode fazer a conexão ali no poema, você tem que deixar o leitor fazer essa conexão, tanto que tem palavras em japonês próprias para fazer uma pontuação para a pessoa parar de ler, pensar um pouco e continuar. E isso se perde, né, aqui no Brasil, e dificilmente você vai poder chamar um terceiro 575 simplesmente de haikai, porque perde todo o conteúdo do que realmente é o haikai, né? Que é a ligação com as estações do ano, ou com a natureza em geral, e essa questão de justaposição, que é na verdade o coração do haikai, né? A justaposição entre dois elementos, e acredito que quando você transforma o haikai em todo o poema 575, você está expandindo tanto o que é um haikai que você perde o significado do que é um haikai. Uhum. Não sei se vocês concordam, então uma conclusão, talvez que a gente possa tirar daí é que a pergunta, quando direcionada ao haikai, seria um exemplo, vamos dizer assim, ambíguo, porque o fundamental nele não é nem tanto a forma, mas a filosofia que está por trás. E talvez outras formas fixas a coisa seja um pouco mais maleável. Verdade. E outra coisa que eu queria destacar que também é que formas fixas podem evoluir também. Não necessariamente elas precisam ser estanques. O soneto,
talvez seja um exemplo melhor disso, né? Que o soneto começa com versos decassílabos, rimado de uma determinada maneira, e hoje você pode ter um soneto em versos brancos. Uhum. E isso não necessariamente descaracteriza completamente o soneto, não alargou completamente a definição de soneto de forma que qualquer coisa vire soneto. Tem essa questão, né? Daqui a pouco qualquer poema de 14 versos é um soneto, e o que é um soneto? Não serve para nada essa classificação. Mas a forma fixa pode evoluir com o tempo, justamente de acordo com a inventividade dos poetas e da estética da época, né? Você pode reinventar a forma fixa de uma forma significativa, mas burlando alguma coisa das regras clássicas. Mas isso é algo tem que acontecer de forma, digamos, mais orgânica, e não simplesmente tirar toda a tradição da forma fixa e pegar só a fórmula matemática dos versos dela para trazer para a contemporaneidade. Tem um livro organizado pelo Alberto de Oliveira, que é os 100 melhores sonetos brasileiros, e no prefácio ele menciona que um dos propósitos do livro é perceber a evolução do soneto em língua portuguesa. Cada autor, dada a época em que viveu, tratou o soneto de um jeito diferente, e que a gente consegue perceber a evolução da forma. E é isso porque ele não viu o que vem hoje em dia, né? Não viveu para ver um Glauco Matoso. Mas tem essa questão, o soneto é uma forma que permite muito como ele tem essa questão hoje em dia ele pode abarcar vários sentidos diferentes, trabalhar com várias temáticas diferentes, e tem uma extensão que já não é tão limitante como a do haikai, no sentido da sintaxe. Ele abriu mais a porta para inventividade, eu acredito, como foi mencionado aqui na conversa já. Agora, se popularizou bastante essa forma. Eu não sei como. Eu acho que uma coisa que a gente poderia discutir bem é quais são os critérios para, por exemplo, umas formas fixas tradicionais, como o próprio soneto, como ele se tornou mais popular. Porque ele foi cultivado mais tanto tempo do que uma oitava. Sextina, por exemplo, né? Que surgiu meio que na mesma época. Eu acredito que sim. Redondilhas também. Minha opinião do porquê o soneto conseguiu sobreviver tanto tempo, em grande parte, com certeza deve ter outras razões, né? Mas em grande parte, para mim, é porque funciona. O soneto ele possui um desenvolvimento bastante definido, né? Que você tem um certo começo onde você faz uma engorda semântica naqueles quartetos, e depois você muda o ritmo do soneto, de forma que ele desemboque na chave de ouro, né? Você muda o desenvolvimento para que desemboque na chave de ouro. E isso funciona muito bem porque o soneto ele tem essa divisão, né, entre quartetos e tercetos, ou então o soneto em inglês que termina num dístico, é um pouco diferente, mas tem essa parte do soneto que chama volta, né, que é quando você muda o ritmo para desencadear na chave de ouro. E acredito que o soneto possui todas as características do soneto, até mesmo as rimas, são feitas para que isso funcione. Isso funciona, realmente funciona. Então, eu acredito que é por isso que ele sobreviveu assim tanto tempo. Ele é uma forma eficiente no que ele se propõe fazer, nesse tipo de desenvolvimento de poema. Alguém mais tem alguma... Sobre essa questão do... O que vocês acham que o soneto deu certo? Alguém tem alguma opinião? Tem alguma posição? Sobre o quê? Sobre... Isso mesmo. Por que o soneto sobreviveu? Eu confesso para vocês que eu não tenho uma opinião formada a respeito desse assunto, né?
Realmente, a evolução do soneto ela é notável, né? Partiu de uma concepção bem próxima dessa origem musical do soneto, né? O Dante ele tem alguns sonetos no Vida Nova que são sonetos que não tem ali 14 versos e versos isométricos, são poemas com alguns com mais de 20 versos e versos polimétricos que buscam, que assim, acabam se aproximando bem da etimologia do soneto, né? Pequeno som, então é como se fosse uma canção, só que uma canção pequenininha. E foi evoluindo até o ponto em que eu lembro, por exemplo, do Rimbaud, que ele tem um poema em prosa chamado Soneto. E a única razão desse poema em prosa ser chamado soneto é que ele tem 14 linhas. Então, assim, independente de se considerar como sendo um soneto de fato ou não, mas o fato é que hoje em dia qualquer poema com 14 versos, ele pelo menos se relaciona com um soneto. Você pelo menos, mesmo que você diga, não, isso aqui não é um soneto, às vezes nem o próprio poema ele tem essa pretensão de ser um soneto, mas às vezes ele tem essa pretensão de manter um contato, né, com a forma soneto que, dada a própria prática, né, a própria prática intensa do soneto, eu acho que o soneto ele tem muita coisa do desenvolvimento interno, né, geralmente os sonetos, pelo menos os sonetos clássicos, eles tinham um andamento meio que silogístico, né, chegava ali na chave de ouro e tinha um final memorável que ele parecia dar uma coerência total ali para a forma soneto, né? Além, claro, da própria sonoridade, essa série de recursos que faziam do soneto uma coisa interessante, né? Além, claro, do fato de que calhou que um poeta importantíssimo na tradição lírica moderna, né, o Petrarca, ele usou muitos sonetos na obra dele, né? Então, eu acho que essa sobrevivência do soneto, ela tem aí um certo motivo, né? Muitos dos grandes autores, os autores que são considerados como autores fundantes de verdadeiras culturas, o próprio Petrarca, o próprio Dante, Camões, Shakespeare, né? Que foram poetas que usaram do soneto. Então, o tal do soneto não tem jeito, né? O coisinho. Aí, ele pegou o bonde andando, né? Digamos assim. Ele caiu bem, né, na mão de várias vezes. Deu sorte, deu sorte. Podia ser o Indrizo, ó. Imagina. Petrarca escrevendo Indrizo sobre a morte de Laura. Lindo. Acho difícil. Xande? Não, Quem ia nada. falar? Acho que Ivan ia falar. Bom, aqui acho que a gente pode falar sobre a questão educacional, né, dessas formas fixas. Que foi um dos assuntos que falaram lá no início e ficou pendente até agora. E aí, quem tem essa opinião sobre essa escola assim, formas fixas, digamos assim, né? Como é? Bom, posso começar então. A questão é se as formas fixas são interessantes para poetas iniciantes nessas coisas. E eu acredito que não só é interessante que um poeta iniciante aprenda, pelo menos o soneto, como eu acho essencial, porque numa forma fixa como o soneto, que possui uma métrica bem definida e ritmo bem definido, você tem isso muito claro, é muito transparente que essas questões, e você também é forçado a aprender a escandir o verso e ver a sonoridade do verso. E à medida que você escande, né, você vai percebendo a sonoridade, como é que as sílabas se juntam, como é que elas às vezes se confrontam os sons e não fica tão legal, daí você muda. E sem esse exercício, você perde noção você dificilmente vai ter uma noção de ritmo e da sonoridade do verso, porque isso requer treino. Da mesma forma que quando você aprende música para identificar intervalos, por exemplo, entre o dó e o mi, ou então o dó e o sol, uma quinta, para identificar esse intervalo, você precisa treinar o ouvido, né? Para se identificar isso, também você precisa treinar o ouvido para identificar a sonoridade do verso.
A aprendizagem das formas fixas é bastante eficiente nesse sentido. Bom, então, por essa razão, eu acredito que a forma fixa para um poeta iniciante é bastante importante. Eu não lembro quem foi que disse que um poeta tem que pelo menos ter feito um soneto na vida. Alguém lembra? Eu tenho um cara aqui em Itajubá que já falou isso umas vezes, meu pai. Mas acho que ele ouviu da mesma fonte que você. Uhum. E, bom, no verso, na verdade, no verso livre, quando você faz um poema em verso livre, ou quando lê um poema em verso livre, você não percebe imediatamente o ritmo que ele possui, a não ser que você já tenha bem treinado isso. Mas ele possui um ritmo. Mesmo se você quiser truncar o ritmo, você tem que saber o que é um ritmo truncado para fazer isso. Então, mesmo que você quiser fugir das rimas, das rimas, tanto interna como externa, você vai ter que saber como fazer isso, como isso acontece, para fazer o verso. O Paulo Henriques Brito, em uma palestra que ele dá na Casa das Rosas com o tema que é poesia, ele tem uma parte que ele fala que é muito interessante, tem bem a ver com isso mesmo, da questão de pelo menos aprender a metrificação clássica. Que ele diz que nas aulas de poesia que ele ministra não sei se ele ainda ministra, mas na UFRJ. É na UFRJ que ele dá aula? Acho que é na PUC do Rio. Sim. Bom, ele disse que muitos se matriculam nas aulas dele e ele começa as primeiras semanas só falando sobre metrificação clássica. E aos poucos a sala vai diminuindo. Até que sobram uns poucos ainda esperançosos. E aí quando ele termina de falar tudo que ele teria que falar de metrificação clássica, ele começa a falar do verso livre. E aí os alunos eles estão tão atados a métrica que eles falam, como que eu vou fazer isso agora? Eu não sei mais o que eu faço. Aí ele diz, agora você está começando a entender. Exatamente, porque na verdade o verso livre, quando você aprende essas questões de ritmo, sonoridade, quando você vai para o verso livre, na verdade o negócio é muito mais difícil do que o verso metrificado. O verso metrificado está tudo pronto ali, você só segue o ritmo, segue o metro, a sonoridade está garantida. Você tá andando de bicicleta de rodinha, né? Basicamente. Basicamente. Você tira a rodinha no verso livre. Quando você vai pro verso livre, você tem que misturar um verso longo com um verso curto e tem que manter isso coerente e não truncar a coisa, não parecer uma coisa meio que jogada, ou então que a sonoridade fica parecendo estranho, né? Você tem um verso longo, de repente vem um verso curto, mas você não faz isso direito e fica aquela sensação de isso daqui tá errado, de alguma forma. E é muito difícil você fazer isso direito. Muito difícil fazer isso parecer natural. Uhum. Talvez a maioria das pessoas, quando começam a escrever, eles começam escrevendo versos livres. Comigo foi assim, não sei se com vocês também. E quando você começa a adotar metros específicos para escrever poemas, você começa a ter a dificuldade, você acaba se impondo a dificuldade de conseguir escrever, expressar uma ideia que você quer expressar dentro daquele metro. E eu acredito que isso faz parte de um treinamento, isso acaba te treinando de alguma forma. Com a capacidade de você reconhecer padrões, ritmos como pés, por exemplo. E isso eu acredito que sim, que com certeza você acaba se aperfeiçoando como poeta e talvez até como leitor de poesia, quando você acaba aprendendo isso. É parecido, mas é ainda mais fácil do que quando você vai traduzir um poema. E que, principalmente quando você vai traduzir um poema dentro de um metro específico,
dentro até mesmo de um ritmo específico, em que você tem que claramente fica muito mais claro que você tem um problema, que é traduzir um poema de uma língua para outra, e você tem que achar uma solução para aquilo. E isso é uma forma fantástica de treinar a audição, treinar a tua escrita. Então eu vejo como sendo uma ferramenta, não só formas fixas, mas metros, ritmos. Você ter esse domínio é uma maneira de você treinar a si mesmo como escritor, ou mesmo treinar a si mesmo, talvez até mesmo como leitor. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. De acordo. E também acho que tradução é aquele teste de fogo, né? E traduzir um soneto, principalmente do inglês, é realmente algo muito complicado, né? Que, na verdade, as palavras, o tamanho das palavras é muito diferente, então é aí que a porca torce o rabo, né? Quando você tem que traduzir um soneto como um soneto e respeitar o poema original, e tem que saber, né? Tem que saber a língua, tem que saber o que o soneto original está querendo falar, né? Porque você não vai conseguir traduzir literalmente, você tem que adaptar de alguma forma, e você tem que se enquadrar nas regras da forma fixa. Eu até retomaria aquele exemplo que a gente deu na última vez que a gente estava discutindo sobre isso. O exemplo do Cutelo, do poema do Dirceu Villa, que é um poema em versos livres, é um poema em versos polimétricos, mas ele claramente adota dois pés durante todo o poema, o iambo e o anapesto. E ele vai criando ritmos com esses pés. Então, um iambo seguido de anapestos, anapestos, ou um verso só de ambos. E dá pra ver que claramente o cara ele tem um domínio daquilo e ele aplica aquilo mesmo escrevendo um poema em versos livres. Mas tem um ritmo muito, muito bom, o poema. Aí a gente para pra pensar até que ponto o verso livre é realmente livre, né? Na verdade, todo poema possui regras, né? O poema ele possui as regras que o autor se impôs, né, para fazer aquele poema. O autor não, nem um poema aleatório, né? Eu não sei dadaísta, mas todo poema o autor teve que lapidar, teve que fazer as coisas se encaixarem da forma que ele pretendia. Mesmo em versos livres não é aleatório. Um verso longo seguido de um verso curto não é algo que surgiu aleatoriamente, é algo que ficou ali aleatoriamente, né? Surgiu e ele viu, nem prestou atenção no que fez e deixou assim mesmo. Então, na verdade, um poema em versos livres às vezes esconde uma estrutura muito mais complexa do que tem num soneto, por exemplo. Na verdade, ali dentro pode ter todo um intricado de ritmos e de texturas que se entrelaçam de uma forma que dificilmente você veria numa forma mais comportada como um soneto. Bacana, gente. Você quer comentar, Xande? Comentar o quê? É que você ia falar alguma coisa? Você... Não? Não. Tá, Eu então disse que eu beleza. tava de acordo, acho que foi isso. Não, tranquilo. É porque assim, nós estamos nos encaminhando para uma hora de podcast, então acho que a gente pode dar tchau para o público, para os nossos amiguinhos que estão nos assistindo, e passar a palavra aí para os relatores para que façam suas considerações finais sobre o tema. Eu posso começar, então. Joia. Obrigado a todos os ouvintes. E se vocês existem, nós estamos muito gratos por sua paciência. Aqui nossa proposta é algo bem descontraído, uma coisa que a gente, que geral, às vezes nem chega com uma ideia formada e pela discussão a gente tira nossas conclusões na hora.
E com a ideia de informar, tentar chegar com alguma conclusão pertinente para qualquer discussão de poesia que possa ser feita hoje em dia. E reiterando a minha conclusão acerca da importância da forma fixa, para hoje em dia mesmo, seria que para um estudante de poesia é fundamental entender a forma fixa, mesmo que seja para negá-la no futuro. E para um poeta já profissional, por assim dizer, um poeta, não sei, por devoção, é necessário que ele encontre um jeito de atualizar a forma fixa para que um leitor, pegando o seu poema para ler, por mais que seja um soneto, seja uma oitava camoniana, ele lê e fala: nossa, caramba, tem realmente um motivo para ele ter escrito assim, eu consigo enxergar isso. Olhar para fora da página e ver motivos que tornem o poema dele como ele é. Não uma necessidade de imitar os moldes do grande poeta português. É isso. Bom, agradeço o convite, né, para esse podcast. Agradeço aos possíveis ouvintes por ter escutado até aqui, né? Pode ter chegado até os 5 minutos e dito que assunto chato, vou desligar essa porra. Então, bom, depois do agradecimento, eu gostaria de falar que isso daqui eu acho que é uma conversa pertinente, né? Já que a forma fixa, às vezes, jogada fora de forma um tanto precipitada, né? Principalmente por poetas iniciantes que pegam a carona, né, do verso livre e não entram em contato com o verso metrificado, e acho que acho que estão retrocedendo se começarem a estudar isso. E na verdade, muitos os que escreveram bem em verso livre começaram com verso metrificado. Então é uma conversa que vale a pena ser feita, né? Discutir a importância das formas fixas, tanto na aprendizagem e também na questão de se elas podem ser aproveitadas ainda enquanto poemas significativos para a literatura, né? Não só como apresentados, mas realmente fazer poemas que possam ser lidos daqui para frente e tenham algo de novo a acrescentar para a literatura. Então, e é isso, né? Eu acho que foi uma conversa proveitosa. Acho que eu posso ficar por aqui. Vou agradecer então primeiro a vocês, né, por terem vindo aqui discutir. Agradecer aos possíveis ouvintes, né, que venham a escutar o nosso debate aqui. Eu gostei muito de algo que foi dito pelo Pedro sobre uma forma fixa, em outras palavras, né, uma forma fixa tem uma certa, ele vai ter certa relevância quando tiver por base algo relacionado à vida cotidiana das pessoas. Acho que é uma conclusão que eu estou tirando agora daqui. A princípio eu concordo com isso. Sobre o caso dos haikais, só, então resumindo um pouco do debate, eu acho que é sobre se a perda da historicidade de formas fixas em geral, isso é relevante ou é irrelevante. Talvez para alguns casos seja o caso, seja irrelevante, e para outros casos seja algo que realmente você acaba perdendo a base, o fundamental daquela forma. Que não é tanto a forma, mas algo que está por trás dela. E outra coisa que a gente discutiu, para resumir, a conclusão que eu tiro é que formas fixas elas são importantes como instrumento pedagógico até. E
contribui ou inibe a criatividade do poeta, eu acredito que vai depender de caso a caso também. É outra coisa que varia de caso para caso. Eu acredito que em alguns casos claramente ela contribui para a pessoa ser mais criativa. Em outros casos talvez ela não tenha contribuído tanto assim, mas isso varia muito também em função do poeta em questão. Acho que é isso. Muito bem, gente. Esse foi o Poetcast, primeira edição. Continuem ligados que nas próximas edições nós teremos temas ainda mais polêmicos e muito mais interessantes do que esse, né? Se você achou que forma fixa já não estava um tema muito legal, se prepara que vai piorar ainda mais. Haremos de Indrizos. Com certeza. Como que é o nome? É Vertrix? Vertrix, olha só que tema ótimo, né? Vertrix Indrizos, uma poética do século XXI. Magnífico. Então, estou comigo. Como? Vai fazer uma monografia sobre isso, né? Dá demais. Prêmio CAPES de melhores monografias. Só que não. Então esse foi o primeiro podcast. Contamos com a presença de todos na próxima. Até. Bacana, gente.